E vamos começar mais um ICAcast, o podcast da Icatec. E hoje nós temos dois convidados super especiais aqui. André Nunes, consultor de carreiras e desenvolvimento profissional. Isso. Paulo Carvalho, gerente de operações aqui da Icatec. Eu sou a Deise Alcântara, coordenadora de marketing aqui da Icatec. E hoje nós vamos falar sobre liderança. Muito bom o tema, hein, André? O que você acha? Eu adoro esse tema, acho que é para a vida, não só para a empresa, né? Dá para aplicar na sociedade, na família. Liderança a gente usa em qualquer lugar. Gente, falando de liderança, deixa eu só fazer um adendo aqui. Queria agradecer minha equipe de marketing, né? Já que a gente está falando de liderança, porque eles me apoiam muito nas ações aqui que a gente desenvolve. Então, um beijo especial para a minha equipe de marketing. E também queria agradecer o Ricardo Borgo, que desenvolveu essa sala, deixou ela bonitinha. Departamento de Facilities, tá cada vez melhor. A gente fica muito grato. Parabéns, Borgo. E sejam bem-vindos, meninos, ao nosso podcast. Mais um episódio. Eu sou novato, fiquei sabendo que esse é o terceiro dele. O Paulo já tá virando praticamente um dono da sala, João Soares. Ô, André, eu vi uma frase no seu LinkedIn que eu gostei bastante. Você fala sobre amor, ansiedade, autoestima e autoconhecimento. Sim. Fala um pouquinho pra gente dessa sua carreira de consultor, né? O que você aborda quando você dá uma consultoria numa empresa? Então, o que eu abordo são temas de desenvolvimento pessoal, né? E por que eu uso esses subtemas, né? Eu acho que eu fui uma pessoa muito difícil de se lidar, né? Como liderado, eu tinha muita dificuldade de me submeter às ideias diferentes da minha, eu resistia, eu tentava sabotar e fui aprendendo, né, o que é ser um bom líder, como que a gente se desenvolve, como que a gente se integra mais com as pessoas. Então hoje eu percebo que pessoas mais integradas são pessoas mais maduras e pessoas mais independentes, elas são pessoas difíceis de lidar, porque elas sempre acham que elas vão resolver sozinha, né? Tem aquela estirpe, né? aquele estereótipo de super-herói, né? Eles acham que uma pessoa pode resolver qualquer problema e na vida real, né? Longe dos quadrinhos, longe, né, dos cinemas, das telas de cinema, não existe super-herói. Existe pessoas que conseguem trabalhar bem em equipe, conversar, negociar, debater e trabalhar junto. Eu acho que essa é a ideia da liderança, a gente aprender a trabalhar junto. Essa frase de liderar é saber lidar com pessoas é exatamente isso. É a minha frase da vida, né? Eu aprendi que o bom líder lidera pessoas tão difíceis quanto eu fui, né? E pessoas difíceis, como eu estive no lado ali mais da dificuldade, né? Existe uma disfunção da autoridade, que é ou você se torna muito autoritário ou você se torna omisso, né? Tanto o autoritarismo quanto a omissão, eles não representam essa verdadeira autoridade. Quando eu percebi, né, lendo a Bíblia, vendo grandes líderes mundiais, de que o respeito à decisão do outro é a coisa mais poderosa, é o que traz mais autoridade para a gente, passei então a respeitar a decisão do outro, né? E a autoridade ela traz a você alguns direitos, né, que você tem. E aí, por exemplo, se a pessoa é muito diferente de você, você pode dizer para lá, então tá bom, já que a gente difere tanto, vou liberar você para encontrar alguém mais alinhado, né, sem raiva, né, ou sem omissão também, porque qualquer tipo de descontrole eu acho que vai machucar muitas pessoas. E o bom relacionamento é a marca do bom líder. A gente precisa ser um cara legal, precisa ser um cara aberto, precisa ser um cara que sabe ouvir, né? Para a gente ser um bom líder, precisa dessas características. E o Paulo, ele sabe lidar bastante com isso, com essas pessoas, né? Porque além de liderar equipes, você lidera líderes, certo? Sim, exatamente. Porque gerente de operações, ele lidar com todos os departamentos da empresa. É isso que eu enxergo a sua função aqui. E eu posso falar, assim, que você é um ótimo líder, pelo menos para mim como líder. Eu também acho. E fala pra gente um pouquinho como é isso, lidar com tantas pessoas de diferentes personalidades, né, André? Diferentes vidas, histórias, né? E a gente carrega, né, um portfólio de vida, né? Deixa eu fazer até um negócio. O Paulo, né, para quem não conhece,
Ele trabalha aqui com a área de limpeza da empresa, né? Todo mundo causa dano para a empresa, né? Ou pelo sistema. Ele limpa a conta, né? Ele resolve. O trabalho do departamento dele é missão crítica. Então, quando o Paulo é acionado, o departamento dele, nunca é uma coisa fácil. Nunca. Então, fala um pouco disso, porque isso torna você uma pessoa gestão ainda mais... de crise, né? Sabe lidar bastante com isso, né? Sim. Mas é uma dificuldade muito grande você tratava com várias pessoas, né? Ainda principalmente com grau de instrução, alguns baixo, outros mais alto. Então isso acho que dificulta um pouquinho mais. Mas uma receitinha básica que eu sempre uso é o respeito. Tem que existir o respeito, acho que ele cabe em qualquer lugar. Meu, pensa uma pessoa educada. Extremamente educada. Ele cabe. E eu não gosto, não sou uma pessoa grossa, odeio grosseria. De vez em quando é necessário ser um pouquinho mais enérgico? Sim, é necessário. Mas eu não gosto. Então acho que primeiramente é respeitar o limite de cada um. Algumas vezes um pouquinho mais energético. Mas o segredo meu, que eu uso e funciona, pelo menos até agora funcionou, é respeito com a galera, não tem jeito. E tratar segredos cada um como um parceiro. Não existe... Na minha cabeça não existe eu sou gerente. Eu estou ocupando uma cadeira de. Amanhã a roda gira, eu posso estar sendo liderado por um desses meninos que estão aqui hoje. Segredos de um bom líder, né? Eu adorei isso que ele falou, né? Ele está, ele não é. Quem ele é sempre é maior do que ele está. Sim. E quando ele é maior, né? É interessante isso que o Paulo falou. Quando ele é maior do que ele está... O único caminho que ele tem é para o crescimento. Ele só pode crescer. Ele está gerente, mas amanhã ele pode ser diretor, ele pode ser CEO, ele pode ser proprietário, porque ele entendeu a regra básica de que ele é maior do que o cargo dele. É uma cadeira, né? São cadeiras. Cadeira. São cadeiras. Hoje nós estamos como? Amanhã, um desses meninos aí podem estar no meu lugar e eu estar abaixo. Tá tudo bem. A vida é assim, altos e baixos, e o respeito ele tem que continuar sendo o principal pilar de tudo. Então acho que essa é o meu segredo para liderar essa equipe. E de fato o suporte é a limpeza mesmo, né? Tudo quanto é BO cai no Paulo. Tá tudo bem. Se tiver um problema de vida, a gente chama o Paulo, entendeu? Chama o Paulo. Vou deixar o arroba dele aqui. E aí o time aqui simplesmente vai trabalhar para resolver o problema. Limpar a bagunça, qual for necessário, cara, qual for necessário. É a área de frente, a área que vai atender o cliente. É a área que tem que entender do sistema de forma ampla, de forma concreta, sem titubear em resposta. Logicamente, temos o apoio em background de N equipes aqui dentro, de N pessoas, e que fazem a diferença no trabalho da equipe aqui. E a gente sempre procura a excelência e um bom atendimento. E a transparência com todo mundo. Esse é o nosso pilar aqui dentro. Muito bom. Desenvolvimento de equipe, André. Como um bom líder como um bom líder consegue isso, consegue desenvolver a equipe e deixar a equipe engajada, porque acho que é difícil, né, a gente tá com todo o time ligado mesmo. Bom, eu preciso, antes de falar como desenvolver a equipe, dizer como que eu aprendi a desenvolver a equipe, né? A família é um protótipo para você trabalhar no mercado. Se você é um bom líder na sua casa, é fácil ser um bom líder na empresa. Se você não é um bom líder na sua casa, você provavelmente vai ter dificuldade. Porque na minha visão, a família ela prototipa, ela faz ali essa questão do núcleo, né, de experiência assistida para você ser uma pessoa melhor lá. Dito isso, como que eu desenvolvo a equipe? Primeiro eu mapeio essa equipe. Eu quero entender qual é o recurso humano que eu tenho. Quais são as habilidades, quais são as dificuldades, quais são as forças, qual a história de vida, quais são as dores dessas pessoas, porque como líder eu preciso estar atento a tudo aquilo que possa prejudicar um objetivo, possa prejudicar talvez uma meta. Afinal de contas é para isso que a gente cria equipe, né? Para atingir um alvo, né? Exato. Então, eu não posso, se eu pudesse fazer sozinho, esse é o meu princípio. E usando o que o Paulo falou, né?
Por que o respeito? Porque eu preciso da pessoa. Eu não estou ali para mandar na pessoa. Exatamente. Eu estou ali para liderar essa pessoa, para fazer ela assumir um nível de consciência e maturidade do nosso desafio, onde ela não seja só um coadjuvante. Ela precisa protagonizar algumas áreas, né? O bom líder forma mais líderes. Então, é como um coach, né? A gente vai aprendendo sobre a pessoa, aprendendo sobre a história, aprendendo sobre a sua capacidade e nós vamos desafiando essa pessoa. Olha, vem para cá, olha, vamos resolver isso. Olha, nós resolvemos isso o último mês dessa forma. Existe uma forma melhor? Vocês estão enxergando? Porque uma das coisas que são mais inteligentes é a gente levar a decisão para quem está na operação. Ninguém conhece mais daquilo que está acontecendo. A dor está lá dentro. A dor está lá dentro. Ele sabe o que o cliente pede, ele sabe como que o cliente reclama. No caso do Paulo, né? Ele falou que ele é especialista no sistema. Eu duvido. Ele é especialista no cliente, ele é especialista em RH, porque ele precisa saber lidar ali com as pessoas. Tem um modelo, uma personalidade, né? Eu acho que cada líder ele pode imprimir um pouco dos seus valores, né? E é muito legal quando, por exemplo, aparece uma palavra tão valorosa, né? Tão alicerçada quanto o respeito, quanto a admiração, quanto palavras como amor, né? Como eu disse lá, tá lá no meu LinkedIn, né? Amar, para mim, eu tenho uma definição própria do que é amar. Amar é dar o que o outro precisa. Para você dar o que o outro precisa, você precisa entender o outro. Porque, por exemplo, um filho, se a gente ama um filho, a gente nunca quer corrigir um filho, mas às vezes precisa corrigir. É necessário. E o líder tem esse cunho, né, de amor pela sua equipe. Olha, eu conheço a minha equipe, para esse eu vou agir assim, para esse eu preciso ser mais duro. Eu sei aonde eu posso, né? E o que mais exigir um pouco mais. Eu sei o que ele precisa. Como assim um ente querido, como um pai ama um filho, o líder tem que amar a sua equipe. E se a equipe não o admirar, se a equipe não vê nele um modelo de inspiração, de exemplo daquilo que tem que ser feito, ele não é um bom líder. E complementando, acho que posso dizer até um pouquinho mais, o líder ele não tem que ser o bonzinho. Ele nunca tem que ser só o bonzinho da turma. Um pai não é bonzinho, né? Não é. Ele tem que ser justo, ele tem que ser um cara que tem uma visão, que consegue enxergar. Muitas vezes é o cara que tem que dar a mão ali quando o cara tá ruim. Sim. É o cara que vai dar notícia ruim muitas vezes. É o cara também que tem que dar as boas notícias, porque se só o carteiro negro não faz sentido, né, de ficar trazendo notícias ruins. Então, no meu ponto de vista, ser líder é muito amplo. É muito amplo. Acho que é um misto de tudo isso que a gente falou e mais um caminhão de coisa. Eu talvez resumiria, se eu tivesse que sintetizar em uma palavra, um exemplo, o que é liderança? É ser exemplo do que você pede. Sim. O líder que não consegue enxergar aonde ele quer ir, ele não se torna líder. Porque se ele não sabe, como é que ele vai apontar a direção para alguém? Se ele não sabe. Faz sentido. Ele precisa ser o exemplo do que ele vai pedir. Ele precisa ter vivido aquela experiência, muitas vezes, de ser o liderado, como eu vivi, de ser o cara que foi corrigido, como eu fui muitas vezes, né? E aí, isso é que torna ele tão... Aí vão aparecendo os adjetivos da liderança. Empático. Por que a gente tem que ter empatia? Porque eu preciso saber me colocar no lugar da outra pessoa. Eu vivi aquilo, eu sei o que ele está passando. Então eu sei a hora de elogiar, que é a hora certa, né? Qual que é a hora certa de elogiar uma pessoa? Quando ela fracassa é a hora certa. Porque ela vai achar que é o fim, né? Toda vez que a gente cai, toda vez que a gente fracassa, é muito legal quando alguém vem e diz: isso não te define, o teu fracasso não te define, o que te define são as tuas vitórias. Levanta aí, vai, vira essa palha, vai, vou te ajudar, vamos fazer de novo. Isso é o que torna uma pessoa especial. Isso é que traz o significado dessa palavra que é tão mal utilizada, né? Liderança, em saber lidar com as pessoas, né? A síntese da liderança é o relacionamento. Por quê? Porque eu me relaciono com recursos tecnológicos, eu me relaciono com recursos humanos, eu me relaciono com recursos materiais, né, financeiros. E isso é saber administrar, são relacionamentos.
Para cada um desses objetivos de relacionamento, eu preciso estabelecer um método de atendimento. E, sem dúvida, o recurso mais difícil de se lidar é o recurso humano. Porque cada um tem sua história, né? Sempre, cada um né? tem a sua vida, seus sentimentos. Perfeito. E aí por diante. Perfeito. Não existe, então, vou falar, existe um perfil ideal de líder. Porque ele é introspectivo, ele não pode ser um bom líder. Não existe. Você pode... Vou te devolver a pergunta, posso? A gente nasce líder ou a gente se torna um líder? Eu acredito que a gente se torna. Então tá respondido o que você perguntou. Boa. É possível, então, alcançar qualquer pessoa sucesso pode de um ser bom líder. Qualquer pessoa. Eu não tenho uma boa comunicação, posso ser um líder? Você vai ser o melhor líder, porque você vai usar o exemplo, mais do que a fala, mais do que o comando, você vai usar o exemplo. Eu não gosto de dar bronca. Ok, você vai ser o líder fofo e meigo, que é aquele cara, né, que nunca fala claramente o que você deveria ouvir, e você vai saber quando você merecia ser alguém mais duro e ele foi fofo com você. Mas tem o líder mais diretivo, tem o líder participativo, tem o líder popular, tem vários estilos de liderança. Para mim, todos eles são válidos dentro de um contexto, né? Não dá para você ser bonzinho, por exemplo, o Paulo bonzinho, numa missão crítica. Ai, por favor, você se importaria de fazer isso? Vocês não conhecem o bonzinho do Paulo. Ele vai falar, gente, o louco tá comendo, o fogo tá batendo no teto, vocês sabem o que fazer, vamos em frente. Exatamente. Acho que você tem que adequar ao momento, né? Não adianta você chegar fofo e meigo no meio de uma explosão, não faz sentido. Então acho que adequar ao momento para mim faz muito mais sentido. Direito e capacidade. Isso. Autoridade e poder. Legal. Uma das coisas que eu ensino é isso, né? Que a autoridade, ela vem pelo cargo, né? A gente estava falando sobre isso hoje, né? Então, um cara que é um analista, mas faz papel de supervisor, ele está certo ou errado? O que você acha? A gente estava discutindo aqui do eu ser maior que o cargo. Mas aqui eu estou dizendo de você usar a sua capacidade além do que você foi contratado. Deve ou não fazer? O que você acha? Eu faria. E você, Paulo? Mas eu acredito que não... Sem dúvida eu faria. Faria? Eu não faria. Você não faria? Não. Porque senão eu vou limitar o meu crescimento dentro da empresa. A empresa vai se acostumar com alguém que tem um cargo menor, salário menor, fazendo que um cara maior, que mereceria um cargo maior, mais responsabilidade, mais dinheiro, faria. Esse é um erro clássico. Porque lá no fundo, a gente não é tudo, o empresário sabe disso. O empresário sabe que nem tudo que ele pode fazer, ele vai fazer. Não é verdade? Sim. Mas a gente erra não tendo a mesma visão que o empresário tem. É aquela história. Nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Eu sei fazer, sei fazer. Faria bem. Mas você não foi contratado pelo seu cargo, pela sua função para fazer aquilo. A empresa precisa sentir que você tem potencial, visão, que você tem capacidade. E aí, se o teu chefe te autorizar, você faz. Porque quem vai te promover é o mesmo que vai te manter no mesmo cargo. Então você não pode ultrapassar. Isso é autoridade. Autoridade tem a ver com cargo. Capacidade não. Poder não. O que é poder? Poder é eu posso. Poder é eu sei fazer. Poder é mais que autoridade. O cargo quem dá é a empresa, o poder quem traz sou eu. A minha capacidade, o meu potencial. Para mim, poder tem relacionamento com dons, com talentos, com competência, com hard skill, soft skill, com conhecimento prático. Isso é poder, né? Se eu falo inglês, se eu falo mandarim, se eu tenho habilidades sociais, se eu tenho boas entregas, se eu tenho ótimo relacionamento, eu tenho muito poder. Eu não preciso ter o cargo, eu preciso ter o poder. Sim. E aí eu vou me posicionando dentro do meu cargo para as pessoas entenderem que eu poderia resolver o problema que a empresa está enfrentando, mas que eu não resolvo porque eu não tenho autoridade para isso. Faz muito sentido. Dica de ouro, dica de ouro. Faz muito sentido. E é clássico, tá, Paulo? Não, assim, vocês dois responderam porque tem bom coração, tem vontade e todo empresário quer alguém engajado, quer alguém comprometido. Ter essa atitude, a atitude certa, só não pode ser aplicada no momento errado. Então, é como diz na Bíblia, né? Uma vez
Jesus estava ali curando algumas pessoas, curou uma mulher com fluxo de sangue, apareceu um centurião, que era romano, que não era judeu. E ele chegou ali e ele falou, eu tenho um servo que eu amo e eu fiquei sabendo que você pode curar, gostaria que você o curasse. E ele falou, tá bom, eu vou até onde ele está na minha casa. Tá bem, eu vou lá, Jesus respondeu. E ele falou, não vai não, dá uma palavra. Ele falou, eu sou um homem que comanda 100 homens. Se eu falar para esse aqui, faz isso, ele faz. Se eu falar para outro servo, vem aqui, ele vem. E se eu mandar ele executar alguma coisa, ele executa. E Jesus falou, eu nunca vi uma fé desse tamanho. Autoridade tem a ver com acreditar. Se você tem autoridade, você precisa acreditar. Qual é a base para a gente crescer dentro da empresa? Respeitar as estruturas hierárquicas. Você não pode ir além do teu cargo. Você sabe fazer, eu sei fazer, eu posso fazer, eu tenho competência para fazer. Mas eu não devo fazer se alguém não me autorizar. Né? Olha, eu estou aqui para supervisionar, eu sou um supervisor. Estou aqui para coordenar, como é o seu caso. Estou aqui para gerenciar. Mas se a gente vai além, a gente acaba se matando na carreira, infelizmente. Ai, meu Deus. E foi legal. Jesus olhou e falou assim, olha, eu nunca vi um cara com tamanha fé como você tem. E ele não tinha fé. Ali o sinônimo era autoridade. Ele era um cara de autoridade. Quem tem autoridade precisa acreditar, precisa confiar nas estruturas hierárquicas. Eu vou fazer o que eu sou chamado para fazer, porque se eu sair fazendo, por exemplo, vou tentar colocar em prática o que vocês disseram. Não é a tua alçada, você fez a mais. Isso pode dar errado? Sem dúvida. Pode. Com certeza. Você pode fazer de um jeito que o teu chefe preferia que você não tivesse feito. Sim. E por que você fez? Porque eu sabia fazer. Você pode ser cobrado por isso, né? Também. Você pode ser punido por isso. Pode ser. Porque você fez uma coisa sem o apoio da sua liderança. E quanto mais eu respeito as lideranças, mais autoridade eu tenho. Por exemplo, eu respeito a autoridade fiscal. Eu não sonego. Mais autoridade eu tenho se o fiscal sentar na minha frente e querer me apertar, pode me apertar, cara. Você não vai tirar nada de mim, não. Eu respeito você. Um policial que você não ultrapassou o limite de velocidade, parou, pediu bola, falou, não, me multa aí, quero ver você me multar. Tava com testemunha aqui dentro. Você vai me extorquir? Não, você não pode fazer isso. Eu estou dentro da lei. Então tem um versículo na Bíblia, Romanos capítulo 13, que a autoridade não é para a gente temer, é para a gente respeitar. E a autoridade, ela está ali para te trazer louvor, se você faz o bem. Porque se você fizer o mal, vai te trazer punição. Então, não faça mais do que foi te pedido. Se apoie nas lideranças. Olha, chefe, se você quiser, eu sei fazer isso. Faria sim. Quer que eu te ajude? Ele pode dizer não. E aí você tem que respeitar. É uma escolha. É uma escolha dele. Agora, se toda vez que você vai e pergunta, chefe, quer que eu faça isso? Ele vai te dando um ok. Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Já já ele vai te fazer o que com você? Ele fala, cara, você está me resolvendo tanto que eu vou te promover. Sim. Você é o cara que resolve os meus problemas. E você está subestimado no teu cargo, você está limitado no teu cargo. Preciso te promover. E aí você cresce. E muitas pessoas não crescem porque não entendem autoridade, não entendem poder. E essa é uma pergunta muito boa. Obrigado por você ter feito. Que aula! Você viu? Que aula, obrigado. Que experiência de vida, 50 anos ensinou. Muito para saber isso, né? Gente, a gente teve a oportunidade de fazer o curso do André e foi assim sensacional. Engajou muito a equipe. É um curso excelente. Inclusive, quem quiser fazer, muito bom. Deixar o arroba do André aqui para a galera esse modelo de mentoria seguir. Bem legal. E aí ele falou uma coisa no primeiro dia do curso, que ele fez um questionamento pra gente falando sobre o maior líder da história. No primeiro registro de liderança num livro. Qual foi? E aí, Paulo? E aí, Paulo? Vou chutar. Chuta. Jesus? Não, eu... Quase. Primeiro registro, todo mundo diz a Bíblia e acerta, né? Mas você me falou essa semana. Falei. Tá lá no livro do Pentateuco, que é a base das maiores religiões do mundo, né? O Pentateuco, ele representa as maiores religiões. E ali no livro de Êxodo, capítulo 18, Moisés estava atendendo como líder
os seus liderados numa fila indiana ali, um atrás do outro, do nascer do sol ao pôr do sol. E o sogro dele, não Moisés. Moisés foi educado com a melhor educação do Egito daquela época. Ele era o filho da filha do faraó. Então ele recebeu a melhor educação. Ele era um cara preparado, era um estadista. Mas ele estava fazendo uma coisa que o sogro dele falou, você vai morrer se você continuar fazendo isso. Porque você está atendendo todo mundo. E aí veio o princípio de liderança. Ele falou, levante homens da qual você confia. A palavra-chave é confiança. E ele falou que atendam 100 pessoas, que atendam 50 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas. E depois, se eles não resolverem, eles passam para você. Ele criou um organograma. No Egito Antigo, ele criou um organograma. E o sogro deu um conselho para ele, falou, cara, você não vai conseguir atender, eram 6 milhões de pessoas, 4 milhões, eram muita gente que ele tirou do Egito, e ele não conseguiria atender todo o povo. Mas levantando encarregados, pessoas que ele confiaria, ele atenderia todo mundo, e os assuntos mais difíceis ele responderia. Então essa estrutura de atendimento nasceu lá. E a Bíblia nos trouxe isso, né? Quero até dar essa dica, né? Acabei fazendo teologia, né? Fiz um mestrado em teologia e eu não sou psicólogo, eu sou teólogo. E acho que a Bíblia é o melhor manual para lidar com o ser humano, porque ele ensina. A Bíblia é um livro que ensina a lidar com recursos financeiros, ajuda a lidar com o próximo, ajuda a lidar com a gente mesmo e o nosso relacionamento com Deus. Então, é um livro de relacionamento. E liderança é relacionamento. Fantástico. Né? Melhor livro? A Bíblia para liderança. Fantástico. Paulo, fala pra gente um case de sucesso de liderança, assim, que você pode falar, não, essa pessoa consegui desenvolver, foi do cargo tal para um cargo tal. Tem vários aqui na empresa, viu, gente? Temos vários. Eu vou citar dentro do suporte aqui mesmo, a gente tem pessoas que não sabiam fazer absolutamente nada no computador, nada, era totalmente leiga, porque não era o core de negócio dela que eu trabalhava anteriormente, a gente deu a oportunidade, então acho que entra uma questão de confiança. Sim. E aí a gente trabalhou no conhecimento dela. Hoje ela já está aí pelo menos em N2, que é um nível, 2 níveis acima de atendimento, e que é referência para a gente aqui no atendimento. E aí foi um trabalho árduo de ambas as partes. Nós de termos paciência, respeito, ensinar, feedback, enfim. E teve também um conhecimento que essa pessoa teve que adquirir, seja em cursos, seja em conversa, seja em feedback, enfim. Acho que é algo mútuo. Então, e tem em outros aqui, pessoal que entrou simplesmente como analista, hoje virou supervisor de equipe. Uma que entrou como supervisora, hoje já se transformou coordenadora. Então, exemplos a gente tem bastante aqui dentro da empresa. E a gente sempre quer dar oportunidade para quem está dentro de casa. Isso é algo que a gente faz muito aqui dentro da Ecatec. É legal mesmo, tem esse plano de carreira, né? Eu também gostaria de dar um testemunho de case de sucesso. Eu trabalhei numa outra empresa antes daqui, como coordenadora também, e eu acho que a equipe não estava esperando um coordenador, né? Fazia muito tempo que o time de marketing estava caminhando sem um coordenador. Aqui, né? Aqui no Brasil, no Bauru. Não na Ecatec, não. Numa outra empresa. E eu fui colocada nessa equipe, mas eles não estavam esperando. Então, acho que foi uma surpresa para a equipe. Essa história daqui. Essa daqui não. Foi uma surpresa e teve uma pessoa específica no time de marketing que não aceitou de forma alguma, assim. Sempre tem. E foi muito difícil, assim. Foi um processo muito árduo. E a gente teve aí que caminhar juntos, e aí ele teve que engolir, né? E eu também fui com muito jeito, assim. Eu acho que sabedoria mesmo, foi uma coisa que eu falo, foi uma coisa que foi um milagre, foi sabedoria de Deus, e a gente foi mudando. E essa pessoa, ela conseguiu entender quais eram as dificuldades dela dentro do departamento, foi fazer uma segunda graduação, porque era um ponto que eu pegava muito.
E ele foi, e hoje, assim, ele se tornou um amigo. E ele fala para muitas pessoas, fala assim, poxa, Isso meu... é sinal de liderança. Ele falou assim, meu, mudou. Opositor. Ele falou que mudou a visão, né? Ele falou assim, olha, mudou a minha visão de você, assim, como pessoa, Que como legal. profissional. E ele se desenvolveu muito, né, dentro das limitações dele, do departamento. E acho que quando você termina esse trabalho, que você entende, fala assim, poxa, eu acho que aqui acabou, acho que foi isso. Missão cumprida, né? Acho que deu para me Top. desenvolver equipe. Próximo desafio, né? E aí vim parar na Icatec. Fantástico. Mais um desafio. Só fazer a dobradinha agora. Mas aqui a equipe é super engajada. Sim. Não tive maiores dificuldades. Graças a Deus. E aí, André? Muito legal. Ó, eu tenho um executivo que eu admiro demais, né? Que esse executivo, com apenas 12 pessoas, ele influenciou o mundo inteiro. Que é Jesus. Pensar que um cara que teve um opositor que traiu, um que negou e um que duvidou, e ter conseguido lidar e capacitar pessoas tão simples como eram daquela época, engajar, dar visão, gerar propósito, colocar uma missão. E o nível de engajamento deles era tão grande como a gente não se vê mais, né? Ele conseguiu engajar as pessoas num nível dessas pessoas morrerem pela causa. Hoje a gente não morre por nada aqui, né? A gente, qualquer esbarrada, a gente está reclamando. Muda. Então, assim, o livro, né, que inspira muito essa história, além da Bíblia, é o Monge e o Executivo, né? Ele fala sobre um tipo de liderança servidora. E Jesus trouxe esse estilo de liderança servidora há mais de 2000 anos e ainda é moderna, ainda é atual, né? Nós passamos por um processo industrial onde as pessoas nas indústrias eram ferramentas. Hoje nós não queremos mais a mão de obra, nós queremos o coração na obra, nós queremos engajar as pessoas para o negócio. E Jesus já fazia isso no negócio dele, né? Na visão que ele trazia há 2000 anos atrás, é super moderno. Então falar, né, aliar religião, princípios da Bíblia com negócios é a coisa mais moderna, inteligente, espiritual que possa acontecer. Por quê? Porque já deu certo. Nós já temos uma liderança que deu certo, já temos princípios que sustentaram, né, modelos de igreja, sejam elas quais forem, né? Tem igrejas milenares, né? Existem filosofias milenares, né? Toda a fonte do direito está muito alicerçada no Pentateuco, na filosofia. Então, assim, trazer, extrair e aplicar de maneira contemporânea princípios é a coisa mais moderna que possa ter. E veja como é doido, né? Tudo que você está falando faz total sentido. Sim. Temos líderes que não seguem absolutamente nada disso. Por exemplo, gerar engajamento, né? É uma coisa que eu me dediquei um tempo para entender. Como que a gente gera compromisso das pessoas? Então, eu sistematizei isso. Como que eu sistematizei? Primeira coisa, eu lanço a ideia, brainstorm. Tá. Ó, temos esse problema, temos isso aqui. Como que eu engajo essas pessoas? Primeiro, eu apresento o problema sem eu ter colocado nada ali, para eles participarem das sugestões. Eu ouço todo mundo sem nenhum problema. Depois eu procuro perguntar o que eles acham, se vai dar certo ou não, porque isso envolve crença, envolve fé. Existe um conceito de capacidade ali por trás que nem todo mundo vai ter. A maioria das pessoas vai olhar e falar, não tem solução. Mas tem sempre um louco que vê solução. Não é verdade? A gente olha para o louco e ele fala, se a gente fizesse isso aqui, ninguém faz isso. Por isso mesmo, vamos tentar. Né? Vamos absorver isso. Terceiro passo, depois que eu coloquei a ideia, peguei as crenças, é tentar buscar o aceite da proposta. Então vamos fazer isso? Você topa fazer isso? Você topa fazer isso? Engajou a equipe. Eu peguei o compromisso. É a Torna assinatura. participativo, Vocês vão fazer o que a gente combinou que ia fazer como equipe? Boa. Porque uma coisa é eu fazer nesse modelo, e eu tenho um último passo. Vou parar aqui só para dar o exemplo. Se eu venho e falar, para resolver esse problema, faz isso, isso e isso. Os caras lá vão falar, não vai dar certo. Só que eles não me contaram que não vai dar certo.
E aí eles vão sabotar para dizer, eu sabia que não ia dar certo, você não me perguntou. Isso seria uma decisão democrática? Participativa. Lembra que o engajamento, quanto mais engajado eu sou, quanto mais integrado eu sou, quanto mais eu sei extrair o melhor das pessoas, mais líder eu sou. Sim. Então, o último passo de engajamento é quanto você está comprometido com o sucesso disso. Uhum. Isso é o engajamento. Eu acredito, eu me comprometi, eu vou fazer acontecer. Isso é engajamento. E algumas situações, por exemplo, na religião, tem gente que morreria por uma causa. Né? Por exemplo, na religião cristã, se a gente olhar aí os milênios, né, no tempo da tribulação, a Bíblia fala que vai ter um tempo de tribulação. Você estaria disposto a morrer e não negar Jesus? Tem gente que morre. Entendeu? Esse é o nível de engajamento que a gente quer trazer para a empresa. E como que eu trago isso? Você está disposto a fazer isso acontecer, custe o que custar? Você está 100% comprometido? Eu adoro quando alguém fala, estou 110%. Mais do que... Isso é mais do que a gente está pedindo. E eu consigo encontrar pessoas assim hoje. Pessoas que morreriam por uma causa, por um objetivo, por uma meta, por um desafio, porque eu consegui dividir com ele a minha dor. E a minha dor se tornou a dor dele. E aí, juntos, a gente tem mais competência, mais capacidade para resolver. Eu acho que o Paulo faz isso o tempo todo lá no departamento dele, porque, afinal de contas, é um departamento de missão crítica, né? Como alguém que assistiu algumas crises aqui. Atualizou o sistema da Ecatec, deu pau, mudaram o servidor, fizeram isso. Gente, o cliente não quer nem saber disso. O cliente não, ele pagou para ter o sistema online, para estar disponível. E essa conta do erro de alguém, quem paga sempre o departamento dele. O que eu vejo? Né? Eu vejo o Paulo, primeiro, concentrado na operação, soltando cada um para fazer o que eles sabem que eles precisam fazer, independente de hora, né? Eu já vi ele falar, não, eu acionei o meu time para estender o horário, eu trouxe o meu time para entrar mais cedo. Pô, tem que ter um nível de engajamento, não é só hora extra que faz alguém fazer isso. É o senso de que, puxa, eu faço parte de um time e eu tenho um líder que me inspira. Amor pelo que faz, eu acho que entra um pouquinho, né? Dá pra ver, né? A palavra amor aparecendo dentro da eu acho empresa. Que a gente consegue ver isso no Paulo. Eu consigo um amor, enxergar né? isso. Pela empresa. Eu acho o Paulo um grande líder, um cara discreto. Nossa! Né? Um cara que ele é modesto. Quanto você pagou, Paulo? Nada, isso que é o pior, né? Não pagou nada. Modesto, inteligente, capaz, discreto, raro. Super discreto. Raro. A maioria das pessoas estava falando isso pra ele, né? Tá solteiro, Paulo? Vamos falar aí pra galera. Cartas para e-mails, WhatsApps, né? Podcast Love. Nós vamos abrir um podcast Love. Eu já estava falando isso com ele, né? Eu admiro tanto o estilo de líder que ele é, porque existem basicamente 2 estilos de liderança. Assim, se eu pudesse jogar em 2 estilos, tem o pato e a galinha. O pato sabe voar. O pato sabe nadar, o pato sabe mergulhar, o pato sabe andar, o pato bota um ovo mais nutritivo, mas a galinha que só bota um ovo, não sabe nadar, não sabe voar, não sabe fazer nada, sempre é reconhecida. Por quê? Porque a galinha canta, ela faz projeção do que ela faz. Então, um líder como ele cresce pouco, ou tem um atraso às vezes no crescimento porque não canta. Não fica falando, sabe aquela... Foi eu, não vou né? Falar, estava à frente disso. Não vou falar cagada, depois vocês põem o pi aí, né? Que todo mundo fez, eu limpei para vocês. Ficou limpinho, cheirosinho, ninguém nem vai sentir nem o cheiro daquilo que vocês fizeram. E ninguém valoriza, né? Ou se valoriza de uma forma assim, que bom, porque resolveu. Né? Normalmente quem resolve os problemas, eu sempre pergunto isso, quer ver como a família e a empresa se parecem? Quem é o filho que tem mais atenção dos pais? O filho certinho, o filho que estuda, o filho que faz tudo direito, ou a ovelha negra da família? Quem tem mais atenção? O que dá mais trabalho. Dá mais trabalho. O que dá mais trabalho tem mais atenção. Um e beijo. na empresa?
A mesma coisa. Ah, o Paulo não dá problema. O outro dá, o outro recebe mais atenção, recebe mais feedback, assim mesmo. é mais motivado e o pobre às vezes não recebe nada. Não que ele não precisa, ele precisa. Deveria ser tratado talvez com a mesma ou até mais, mas não acontece. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque às vezes a gente, como líder empresarial, a gente é injusto. A gente dá atenção para quem não merece e despreza, às vezes, ou não dá tanta atenção para quem merece. E eu acho que a meritocracia tem a ver com aquilo, com o estilo de Jesus, né? Jesus falou, você quer ser o primeiro, seja o último, seja o primeiro que serve. Aí o cara que serve todo mundo não é valorizado, porque está servindo todo mundo, né? Não é porque ele serve, porque ele é servo, porque ele funciona, porque ele não dá problema, que ele não merece a mesma consideração. Deveria ter os primeiros lugares. De quem são os primeiros? Quem serão os últimos, não é assim? Não é sempre inversamente proporcional, né? Então aí é que aparece o cara que é mais humilde, o cara que é mais discreto, o cara que é mais... Ainda que ele não seja valorizado, ali naquele momento temporal, está reservado a esse tipo de pessoa o reconhecimento da vida. Que é o cara, o Paulo, por exemplo, para mim, o Paulo marcou, é um bom líder. Eu tenho ele como um bom referencial de líder. Já disse isso para ele no privado, mas o elogio tem que ser feito no público, né? É verdade. Então... Rasgando elogios ao Paulo. Sim, aqui não hoje. por isso que, não por acaso, né, que ele tá aqui. Quando você falou, que líder que pode... Pô, traz o Paulo, cara. É verdade. O Paulo é bom, é um cara que lida aí, ó. Eu falo que o Paulo, ele é um cara disciplinado. E eu não conheço gente que tem sucesso sem disciplina. O Paulo, ele faz a tal da ronda dele, né? Eu até brinco. Checklist. Né? Ele chega, ele me dá bom dia quando eu tô aqui, e aí ele fala 5 minutinhos para mim, ele desce para fazer a ronda dele. O que é a ronda dele? Ele vai em cada pessoa, de cada departamento, a pessoa-chave, e ele pede um feedback, dá feedback e segue pro próximo. Simples. Sabe aquela reuniãozinha de 5 minutos de pé? Que faz diferença. Que faz toda a diferença para a liderança? Ele faz. Não sei quantos fazem. Eu vejo essa disciplina neles. Os demais que corram atrás. Fazer a ronda. Isso faz parte do meu checklist já. Faz parte. Ele tem um checklist. Seu checklist? Fala aí, vai. Tem, cara. Colhe problema de manhã pra você resolver durante o dia. À tarde você cobra. Enfim, é bem extenso, né? Não tem como falar. Depende do dia. Mas esse é primordial. Esse tem que existir todos os dias. Legal. Todos os dias. Organização. Tem que ter. Planejamento, agenda. Para mim, sinônimo de disciplina é agenda. Se você tem uma agenda, eu posso afirmar que você é um cara disciplinado. Esse negócio de esqueci é para o cara que não pôs na agenda. Não existe esqueci. Se você colocou na agenda e é importante, você não fica apagando incêndio. Isso é uma coisa legal, tá? Vou até abrir aqui que é tema de liderança. Quantas coisas urgentes tem no seu dia? Quantas coisas importantes tem no seu dia? Tem gente que trocou o que é importante pelo urgente. Sim. E o urgente é a agenda que alguém colocou para você. O importante é a agenda que você colocou para você. Diferente. Então, ou eu vou dizer o que eu vou fazer com o meu tempo porque é importante, ou eu vou virar um bombeiro apagando incêndio dos outros, não é meu. Sim. Ah, isso aí é urgente, não para mim. Eu tenho coisas importantes para terminar. Ah, você pode falar comigo agora? É urgente. Qual é o assunto? É esse, olha, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Você vai resolver dessa forma, dar o direcionamento e pronto. Porque eu vejo gente correndo de lá para cá e isso não é disciplina. E tudo bem você se posicionar assim, né? Não tem nada de errado. É autoridade, né? Lembra do cargo? Lembra da autoridade? Eu volto para o princípio da autoridade. Eu tenho autoridade para dizer não? O não faz parte da liderança. Deus tem o não nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Quem tem autoridade usa o não. Quem não tem vive falando sim para todo mundo. Ai, Paulo, você tem um minutinho para mim? Sim. Ai, você tem um minutinho para mim? Sim. André, você tem um minutinho para mim? Não. Não, eu não posso ter. Eu tenho uma agenda. Até porque se você tem o tempo livre o tempo todo, vamos falar assim, mas o que essa pessoa está fazendo? Acho que isso é uma das dificuldades que eu tive lá atrás quando eu comecei a liderança, é o saber falar o não, né? Acho que
todo mundo passou por uma fase dessa de, puta, eu vou falar não, mas pra ele eu vou falar não, fala, por que não? Né? Qual o problema de você falar que Às você vezes não pode? com dor, né? A gente diz O cara não. fala, não posso nesse momento, vamos remarcar, ou à tarde não dá, não consigo, não sei, não vou fazer. Uma vez minha mulher reclamou, falou, você vive falando sim para assuntos pessoais, finais de semana, para as pessoas, e isso tem me cansado. Eu falei, eu não consigo não dizer não. Ela falou, fala que você vai falar comigo. Pronto, resolvi. Resolveram o André, problema. vamos fazer isso, aquilo. Pô, deixa eu conversar com a minha esposa, depois eu te retorno. Legal isso. E aí ela me dava tempo. Amor, você realmente quer matar o nosso domingo fazendo isso? Não, não quero. Então diz não para ele. Olha, infelizmente tem outro compromisso. Tenho alguma coisa agendada anteriormente. Isso significa que eu tenho coisas importantes, não vou fazer coisas urgentes, vou fazer o que é importante. E aí é que começa valor. Para você é importante, vou falar isso retoricamente, sei que é verdade. Para vocês é importante o condicionamento físico? Pra mim é. Tá na agenda? Não tá na agenda, Todo porque dia. tá Você na vai minha todo agenda, dia. mas já virou rotina, então não Já consigo. saiu da agenda e entrou pra vida. Não né? consigo me imaginar começando o dia de forma diferente. Então, Você faz todo dia? Todo exercício dia. físico? Bom, interessante isso. Eu pergunto, todo mundo deveria fazer exercício físico? O que você acha? sim, Por que não faz? não Porque colocou não tá na na agenda. rotina, Para você incorporou na vida, mas começou na agenda. Isso. O Paulo começou na agenda dele os 5 minutinhos antes de começar o dia dele, a ronda que ele faz, mas agora está na vida dele, é estilo de liderança. E é sobre isso que eu falo, que liderança é formada. Liderança, ninguém nasce líder, a gente se torna um líder. A gente aprende que o recurso do nosso tempo, da nossa vida, é o bem mais precioso que a gente tem. Tem gente que fala que tempo é dinheiro. Não, tempo é vida, é mais caro do que dinheiro. Quanta besteira, quanto tempo a gente gasta com coisa que não leva a nada, não tem resultado, não tem intencionalidade, né? Gosto muito do Ailton, porque o Ailton se despertou para isso. O Ailton fala tudo, tudo precisa a gente ter materialidade, a gente precisa materializar aquilo, e eu preciso ter a intenção de fazer aquilo. Então, é o poder do fazer. Né? O mundo é de quem? De quem faz. Né? Eu gosto muito de alguns líderes, né, que disseram isso, que às vezes vou comprar uma empresa. Né? Então, o cara lá, vou avaliar uma empresa, Shark Tank. Né? A maioria dos caras, eles falam isso. Falam, eu não estou interessado na ideia. Porque todo mundo tem boas ideias. Já vi centenas de milhares de boas ideias. Eu quero gente que executa. Eu quero gente que pega aquela ideia, tire do papel e faça funcionar. Quem consegue fazer isso? Quem tem agenda, quem tem prioridade, quem tem coisas que colocou ali que são importantes. E aí o cara decola. Né? Você vê que o potencial da gente... Hoje eu estava... refletindo sobre isso, eu assisti uma série numa dessas streamers, não vou fazer propaganda aqui, do Silvio Santos, como que ele começou. E uma das coisas que eu vi muito nele é a questão da disciplina, da intencionalidade. Ele arriscava, ele se colocava o máximo ali, e é um cara genial, é um cara fantástico, ele sabia qual era o core business dele. É entretenimento, ele queria trazer felicidade, entretenimento para as pessoas. Como que ele fazia isso? Vendendo coisa. Ele sustentava o entretenimento vendendo coisa. Baú da Felicidade, Jequiti. O cara é genial, o cara é um mestre dos mestres. Assim, ele entendeu qual é a missão de vida dele, e aqui está um segredo, né? Todo líder tem que ter propósito, entender qual é o core business da vida dele, do negócio dele, do quem eu sou antes do que eu estou, né? E aí o core business dele faz ele crescer porque o cargo é o lugar pelo qual ele passou. Né? Eu tive isso, né? Fui assistente, fui gerente, fui diretor, até a hora que eu falei, tem mais coisa para eu ser, e diretor é o máximo que eu consegui chegar dentro das empresas. Então, vou ser consultor, vou ser conselheiro, vou ajudar as pessoas a impulsionar os seus negócios com princípios e valores. E esse core business, ele orienta a disciplina, ele orienta os nossos valores, ele orienta o tipo de pessoa que eu sou, o valor que eu dou
e como eu quero gastar o tempo da minha vida, que é a coisa mais importante que eu tenho. Legal. Então, é muito legal. Que é um aula. tema maravilhoso. Dá pra gente... Cabe mais uma pergunta? Cabe, bora lá. Então, vamos lá. Faz um tempo que não só eu, como alguns líderes da empresa, a gente está batendo muito em questão de perfil. Né? Inclusive, a gente estava conversando hoje sobre isso, né? Perfeito. Então, perfil aí, eu vou falar o nome de uma ferramenta, mas o André é especialista nisso, ele vai poder falar um pouquinho mais. DISC, o perfil comportamental, os valores de... Forças do caráter. Enfim, tem N outras. Sim. E isso faz muito sentido quando você é líder para você conseguir entender a pessoa. Perfeito. Se entender, Faz né? Muito. Acho que Ajuda. primeiramente você se entender Isso. e depois que você se entender, você fala, puxa, eu poderia ter tratado assim, assado, ou de fato eu faço isso por isso, ou aquela pessoa ela tem esse comportamento por isso, eu sei como eu vou lidar com ela. E isso a gente olha muito na particularidade das pessoas. Sim. Como que você vê, André, essa questão de obviamente é importante, né? Mas trazendo para o mundo corporativo. Como que você enxerga esse perfil comportamental, esse tipo de análise para a liderança? Lembra que eu falei que o primeiro passo para desenvolver é entender? É o primeiro passo. E aí eu tenho vários assessments, eu tenho várias ferramentas. A que eu sou apaixonado é aquela que traz os 4 tipos de temperamento: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Foi começado por Hipócrates o estudo dos temperamentos. 500 anos antes de Cristo ele já estudou, é o pai da medicina, e ele entendeu que a medicina ia além da parte motora, da parte física, tinha a alma, tinha o espírito da pessoa lá. E ele pincelou isso. Depois, lá na década de 60, William Marston, que era um psicólogo de Harvard, ele criou, baseado nos 4 tipos de temperamento, o DISC, que é uma teoria que analisa as pessoas pelo ritmo e o enfoque delas, só. Muito simples, fácil de interpretar. É show de bola. É o modus operandi. Qual é o meu sistema operacional? Eu pergunto, você fala rápido ou você fala menos? Você age rápido ou você pensa para agir? Você gosta de desafio ou você gosta de segurança? E aí eu entendo se a pessoa é mais impulsiva ou reflexiva. Isso é ritmo. Como eu verbalizo as palavras, demonstra o meu ritmo. Se eu ponho vírgula, se eu faço acentuação das palavras, eu sou mais reflexivo, porque eu verbalizo entendendo o que eu estou falando com uma profundidade maior. Se eu falo acelerado, se eu gosto, fico muito empolgado, cada vez que eu fico mais empolgado, vou falando mais rápido, eu sou mais impulsivo. E aí, dito isso, é só eu olhar qual é a pauta principal desse cara. Por que ele dá mais importância? Ele dá mais importância para tarefa, responsabilidade, razões, como o Paulo é, ou ele, como você é, ou a gente põe em pauta relacionamentos, pessoas, valores e como eu sou. Então, assim, no meu perfil eu sou um cara impulsivo, emocional. E aí esse impulsivo emocional, o bom humor faz parte desse perfil, a improvisação faz parte desse perfil, a comunicação, o querer deixar a marca no outro, né? Porque o core business dele, olha que legal, a gente não falou que tem que descobrir o core business, um teste eu digo para você qual é a tua pegada. No caso do Paulo, ele é um cara reflexivo, racional, dá ele uma visão muito precisa da análise que ele faz, dá ele princípios muito bons, ele faz tudo correto. Por quê? Porque ele não é o cara popular. Então o que ele faz tem que ser bom o suficiente para as pessoas olharem para ele e falar, pô, esse cara é bom, porque o que ele faz é bom, não é? E aí cada uma das pessoas tem um modus operandi, a gente tem que respeitar isso. E a grande brincadeira e a pergunta-chave que você fez, sabendo disso, eu sei que 83% da população mundial é mais reflexiva. Sim. Então eu sou um cara mais acelerado. Adianta eu pôr o terror, tocar pressão, jogar pressão em cima das pessoas, eu vou travar o meu recurso humano. Ou você vai espanar. Ou eu vou espanar. Ou eu passo por cima deles, deixo um rastro de sangue, né, como eu já fiz muitas vezes e que não foi bom, nem para minha história, nem para as outras pessoas. E assim, é entender as pessoas. Ó,
Se eu peguei a equipe hoje, como que eu tenho que fazer? Devagar. Se eu peguei a equipe hoje, a maioria é racional ou emocional? Emocional. Então, um toque ao coração, né? Um toque de pessoalidade vai fazer bem. Se eu estiver falando para um público em geral, né, quem estiver ouvindo a gente, vai dizer, olha, isso faz sentido para mim. Né? Talvez não faça sentido para quem é racional, impulsivo, né? 3% da população, por que não dizer aqui o nome dele, né? O Edson é assim, né? Um cara rápido, ágil, inteligente, descomplicado, focado. Para ele o resultado é importante, para ele a performance é importante, para ele alvo é importante. Onde que a cabeça dele está? Aqui? Nunca. Eu convidei ele para esse podcast. Não rolou. Ele falou, não, vou pensar, não vou. Óbvio que ele não vai. A cabeça dele já estava em outro lugar, né? Então, é uma pessoa rara, mas é uma pessoa que as pessoas vão ter dificuldade de lidar com ele, porque o comportamento dele não é igual ao da maioria. Sim. Tem Ailton. Os 3%. Ele é os 3%. Ailton é o cara padrão gentão lá, ele é do povão que a gente fala, né? Por quê? Cara cuidadoso, cauteloso, gentil, cordato, focado aos sentimentos, né? Tom de voz, amigável, assim, uma pessoa que se incomoda. Você ficou chateado? Você ficou magoado? Olhando duas pessoas opostas, que são sócios de uma empresa como é a Icatec, admirável, eu vejo o sucesso dela. Eles têm o melhor dos dois mundos, né? Completo, então, né? O Ailton vai e fala pro Edson, cara, você me magoou. O Edson responde, você vai superar isso. Isso passa. Exatamente assim. Você sabe que eu fiz os testes, né? E hoje eu consigo entender algumas atitudes que eu tomava antes, assim. Então é sensacional. E aí o que eu queria ver com você, é possível a gente disponibilizar links desses testes? Assim, quais são os principais que um bom líder poderia aplicar? Deve ter um milhão, mas eu não sei. Se você fizesse um pitch de vendas aqui. Aí, ó. A gente pode deixar. A verdade é que existem vários testes DISC gratuitos, você pode fazer. Mas é o que você disse e o Paulo disse, eu já tinha feito. Mas eu acho que esse tipo de teste precisa mergulhar no entendimento de quem a pessoa que está fazendo é. Sim. E eu posso ajudar a pessoa nisso. Digo mais. Óbvio, né? Digo mais. Eu já fiz vários testes desses. Vários. Mas o teste por si só, ele não te dá uma visão como um profissional, como analista. Hoje de manhã, para você me explicar o teste que eu havia feito. Por exemplo, ele fez as forças do caráter, né? Forças do caráter tem 24 virtudes dividido em 6 áreas principais que se conectam diretamente com o sistema operacional dele, que é o DISC. E aí ele falou, poxa, mas o DISC diz que eu sou assim, assim. Por que aqui está dando diferente? Por exemplo, o dele deu generosidade, a marca do Paulo, generosidade. Não tem nada a ver com perfil reflexivo racional. Mas ele não é generoso com todo mundo. Ele é generoso com quem ele quer ser. Sim. E aí isso imprime nele um estilo de liderança que quem se relaciona com ele e prova, né, dessa maneira generosa como ele compartilha o que ele tem, é a marca dele. Sim. Entendeu? E aí as pessoas confundem. Eu fiz o DISC, eu fiz o Forças do Caráter. Como que é? Bom, uma coisa é o seu sistema operacional, como eu reajo no dia a dia. Sim. A outra coisa são as minhas prioridades. E para ele, generosidade, compartilhar o que ele sabe com quem ele gosta, é um valor que está em primeiro lugar. Aí ele tem coragem, né? Eu posso definir o Paulo, cara corajoso. Não fala das virtudes, não, porque senão o pessoal vai ficar de olho aí. Bom, quem quiser fazer... Eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, descobri isso, né? Qual que é a sua pegada? Aí uns meninos muito legais me deram essa visão. Você é um cara que é especialista em desenvolvimento pessoal. É o que eu sou. Eu adoro desenvolver pessoas. Se alguém precisar se conhecer melhor e melhorar relacionamento, comportamento, eu posso ajudar. E eu não sou psicólogo, sou especialista em desenvolvimento pessoal. A pessoa consegue desenvolver talento, dons, consegue desenvolver habilidades, hard skill, soft skill, apenas enfocando. Eu não sou disciplinado, ok. Aprenda primeiro a usar a agenda, aprenda a dizer não, entendeu? E aí a gente vai
compondo nos perfis comportamentais, dentro das prioridades, dentro das palavras de validação, o que essa pessoa precisa ser ou fazer para ter uma performance maior. É muito legal fazer isso, eu adoro fazer isso, porque eu pego um cara que acredita que não tem potencial nenhum, transforma ele num leão. Os caras tiraram a juba dele, serraram as unhas dele e ele achou que ele era um gatinho. E de repente eu mostro pra ele, falo, não, você é um leão, cara, olha aqui, ó o seu rugido, ó a sua garra, ó a sua força. E aí o cara, colocando ele no lugar certo pra fazer o que ele foi chamado pra fazer, voa. Não tem como dar errado. Sensacional. É muito legal. É muito legal. Bom, duas pessoas que fizeram, né? Então a gente pode falar com propriedade, que é muito bom. Parabéns, André, pelo seu trabalho. Aliás, a gente vai chegando ao fim, né? Do nosso podcast, mas eu queria só um livro indicado para leitura. Eu tenho dois. Fala sobre, então vai. A Bíblia, livro de cabeceira, leia sistematicamente, de capa a capa. Depois faça um estudo focado, por exemplo, em princípios de liderança, princípios de relacionamento, por exemplo, arrependimento, amor. Eu trouxe isso no meu curso lá. É um princípio que a Bíblia ensina, perdão, né? Porque a gente precisa ser leve para viver. E a Bíblia ensina como você pode viver leve, né? E eu gosto muito, né, do Monge Executivo, gosto de como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele falou que ia falar 2, já foram 3. Tem vários livros. Eu vou fazer o seguinte, quem quiser dicas de livro, entra no meu Instagram, André Nunes Com, me peça dica lá, eu compartilho, eu tenho uma biblioteca online com vários livros, eu posso compartilhar com quem quiser, é só entrar em contato e eu te coloco lá como meu amigo para acessar e ter acesso. Tenho área de gestão, área de liderança, área de RH, tem para tudo lá. Para coaching. Paulo? Vou repetir o Monge Executivo, acho que isso é um clássico, não tem como não. E um que eu trato muito, principalmente com o time de atendimento, o jeito Disney de encantar clientes. Fantástico. Sensacional, bom mesmo. Sabe muito bem ali, eles explicam muito bem como fazer e é um case de sucesso, não tem como não. Muito bom. Falando em livro, a Ailton acabou de lançar um livro, Resiliência. A gente vai deixar aqui. Temos aqui para mostrar? Não temos aqui, mas na próxima a gente traz para vocês. Fazer um lançamento aqui para ele comentar. Chamar ele para falar um pouquinho. E a gente deixa disponível o link para quem tiver interesse para adquirir. André, nós vamos chegando. Vai. Olha, siga o Edson e o Ailton no Instagram. O Edson sistematicamente põe conteúdo muito relevante de administração, empreendedorismo, gestão de empresa. O cara é fera, novo, com alto potencial. Hoje é aniversário dele. Parabéns. Parabéns, né? Isso aí. E o Ailton também, ele tem, é tão legal olhar os dois. O Ailton trata muito essa questão do ser humano, do desenvolvimento humano. Às vezes me conecto até mais com ele por conta disso. Acompanhe esses caras que são líderes da empresa, uma empresa incrível. Se você não conhece a Ecatec, devia conhecer mais. Vamos deixar os arrobas aqui para vocês seguirem os nossos perfis. E o Paulo também, o Paulo cai pro mato lá, vocês vão ver que legal. Gente, muito obrigado, André. Paulo, obrigado. Valeu. Vamos chegando ao fim do nosso podcast. Na semana que vem a gente tem mais. Obrigada, gente. Um beijo. Isso aí. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.